Olha aí, vinheta quase no ar, a gente te conta agora, a gente volta a falar, né, da síndrome do pânico. Você já sentiu o coração acelerado, aquele suador, né, que o goiano costuma falar, o suador na mão, a mão transpirando, sensação de estar sufocando? Era assim que o Etevaldo se sentia quando tinha as crises de síndrome do pânico. Pois é, Mariana, hoje, depois de um tratamento longo, uma mudança radical também no estilo de vida, o Etevaldo já está livre desses sintomas. 14 horas de trabalho por dia, regadas a muito estresse e sedentarismo. Era assim a vida do Etevaldo, até que pela primeira vez teve uma sensação muito estranha. Sufocado, seu coração acelera, sua mão começa a transpirar, você tem sensação de desmaio, e você acha que está infartando mesmo, que você está tendo um problema sério ali, sensação de morte súbita, né? O diagnóstico não foi fácil. Foram muitos ataques até descobrir o que ele tinha: síndrome do pânico. As crises duram entre 10 e 20 minutos, mas quem já passou pensa que vai morrer. 1 em cada 10 brasileiros sofre com algum transtorno de ansiedade, o que faz o nosso país estar em 5º lugar no ranking mundial. Remédios ajudam no tratamento, mas a cura mesmo só vem com a mudança no estilo de vida. Foram 8 anos tomando remédios e hoje, 15 quilos mais magro, Etevaldo incluiu mais sono na rotina e menos estresse. Foi assim que deu adeus aos remédios e às tão temidas crises. De hábitos ruins que eu tinha, hoje a minha rotina são hábitos saudáveis, alimentares, de exercício físico, horário para tudo, horário para família, para diversão. Fez com que minha vida melhorasse, né? Pois é, aqui no estúdio a gente conversa sobre síndrome do pânico com o médico Cláudio Heimer. A gente mostrou, doutor, a situação do Etevaldo, atividade física, uma mudança de vida que representaram cura para ele, né? Isso, a gente fala na verdade, um controle, né, adequado. A cura, ela não, nem sempre é muito frequente na medicina, principalmente na psiquiatria, mas com atividade física, mudança de hábitos, tratamento adequado, farmacológico e terapia cognitivo-comportamental, a pessoa consegue ter um controle muito bom, excelente. Não existe cura, então, total? Não, existem casos que você pode ter cura, mas uma boa parte também não tem, que você tem um controle por tratar-se de uma doença, em alguns casos, crônica. Essa era uma dúvida do Celeone, né? O Celeone lá de Anicuns, respondido a sua dúvida aí, e o José Luiz de Tumbiara quer saber se tem alguma relação. Qual relação? Síndrome do pânico e hipertensão. Sim, geralmente num ataque de pânico, a pessoa ela pode ter uma crise hipertensiva, um aumento da pressão arterial, ou pode ter o contrário também, pode ter uma queda de pressão, isso acontece também em mulheres. Lauro Cerqueira, a ansiedade pode causar desmaios? Sim, a ansiedade pode causar desmaios e por esse motivo, pela hipotensão, pela baixa de pressão arterial, e algumas pessoas também são mais suscetíveis a desmaiar por uma fonte emocional. O Diego Chaves, ele pensa muito na morte, tem muita batedeira no coração, dor no peito. O médico não descobriu nenhuma causa. Pode ser uma síndrome do pânico? Pode ser um ataque de pânico. Se for recorrente, se for inesperado, às vezes ele está dormindo, ele apresenta esse ataque de pânico, ele pode ter o diagnóstico de transtorno de pânico. Então ele pode procurar um psiquiatra, no caso? Sim, um médico psiquiatra, desde que ele descarte também alterações cardiológicas ou de outra natureza. Doutor Luiz Sérgio Ferreira pergunta se sentir medo de conviver, se isolar, pode ser crise, pode ser síndrome do pânico ou pode ser só uma depressão? Então, tem mais a ver com a depressão. Quando a pessoa ela sente medo ou se isola na síndrome do pânico, no transtorno de pânico, ele pode experimentar uma situação chamada agorafobia, que é quando a pessoa limita a vida dela por conta do passado de transtorno de pânico, deixa ela bastante traumatizada. Isso pode acontecer. A Janaísa de Trindade diz que tem medo de lugar fechado, sente fechar a garganta, começa a chorar. Pode ser sintoma? Pode ser. Medo de lugar fechado ou lugar aberto tem a ver com o medo de perder o controle. Se a pessoa ela perde o controle e não tem um auxílio, ela acaba optando por ficar numa zona de conforto em que ela se sinta mais segura.
A Samara, daqui de Goiânia, diz que há 6 meses sente batedeira, sufocamento, só quer ficar no quarto trancada, não quer ver ninguém, vai ao trabalho forçada, tem lutado contra isso. Ela quer saber se é síndrome do pânico. Olha, pode ser um transtorno de pânico, pode ser uma depressão com sintomas ansiosos, mas ela precisa de buscar a ajuda de um profissional para poder fazer esse diagnóstico. Isso não é normal e sozinha ela não vai conseguir atravessar essas dificuldades. Em alguns casos, você tem uma melhora espontânea, só que geralmente essa melhora ela demora mais do que com o tratamento. Algumas pessoas elas podem melhorar de um transtorno ou de um quadro de pânico ou mesmo de depressão, só que demora muito mais tempo. O Onofre de Anápolis, ansiedade pode fazer perder o sono? É uma das principais causas de perda de sono, principalmente a insônia inicial, que é aquela dificuldade de começar a dormir, ela está muito relacionada à ansiedade. A Isabel foi diagnosticada com ansiedade e agora está com refluxo, quer saber se tem relação. Existe uma relação entre sintomas físicos, somáticos, principalmente gastrointestinais e ansiedade crônica. Isso pode acontecer através de refluxo, através de sintomas da chamada gastrite, vamos dizer assim, um termo mais popular, ou até mesmo diarreia, problemas intestinais. Tá certo, doutor Cláudio. O senhor volta a conversar com a gente daqui a pouco. Muitas perguntas chegando, a gente vai responder tudinho. Até já. 6h19, a gente viu que o BDG Responde está começando. O nosso tema hoje é síndrome do pânico. É considerado um transtorno de ansiedade. E segundo a Organização Mundial de Saúde, a doença é mais frequente em mulheres. Você tem que ficar atento aí. Deus me livre. Pois é, a gente conversa sobre isso para ajudar, para orientar você que tem esse problema, que conhece alguém que tem esse tipo de problema. A gente recebe aqui no estúdio o médico psiquiatra Cláudio Henrique Ribeiro Heimer. Muito bom dia para o senhor. Obrigada pelo convite. Bom dia. Bom dia. E eu já começo te perguntando como diagnosticar essa doença, doutor? Bom, o diagnóstico é um diagnóstico médico. Os pacientes eles apresentam geralmente crises de ansiedade. Ansiedade essa que não é uma ansiedade normal, é uma ansiedade excessiva, uma ansiedade que traz uma sensação de morte, perda de controle, enlouquecimento. E geralmente a pessoa apresenta também muitos sintomas físicos. Então existem sintomas como batedeira, respiração ofegante, tremores, abalos. Mas o doutor Cláudio César Marques, aqui de Goiânia, ele quer saber se a ansiedade já é um princípio de síndrome do pânico, mas não é qualquer tipo de ansiedade. Então a gente tem que explicar isso para o César, né? Exatamente. A ansiedade, ela, até certo ponto, ela é funcional, é adaptativa. Ela ajuda a gente a chegar no horário certo, ajuda a manter uma certa vigilância sobre a nossa saúde, sobre a nossa família, os nossos filhos. Agora, quando você tem uma ansiedade que atrapalha o desempenho da pessoa, aí essa ansiedade é uma ansiedade patológica. Como perceber, doutor, que está atrapalhando? Por exemplo, se está te incapacitando de fazer alguma coisa? Exatamente. O que se percebe é uma perda, uma queda no desempenho. A pessoa trabalhava normalmente antes e começa a faltar o emprego, às vezes começa a ter uma produtividade menor. Se for estudante, às vezes ele pode ter problemas de concentração, ele pode ter uma piora das notas. E além disso, na ansiedade excessiva, a pessoa geralmente ela tem muitos sintomas físicos. Então sente muita batedeira, às vezes dor no estômago, diarreia. Pois é, a Alcidina lá de Caldas Novas quer saber se é genético, se os filhos poderão ter, mas eu vou pedir para o senhor responder isso daqui a pouquinho para a Alcidina e para quem está acompanhando a gente. Pode ser? Okay. Será que tem essa questão de genética, de ser hereditário, a questão do síndrome do pânico? Daqui a pouquinho o doutor Cláudio volta com a gente para responder essa pergunta e também você aí de casa que pode mandar seus questionamentos para a gente. Tem o nosso e-mail, o nosso QVT e o nosso WhatsApp liberados para a sua participação. Até daqui a pouquinho. O dia responde síndrome do pânico. É um assunto que a gente tem que tomar muita atenção, muito cuidado. A gente está conversando com o médico psiquiatra Cláudio Henrique Ribeiro Heimer. Doutor Cláudio, no bloco anterior eu passei a pergunta da Alcidina, lá de Caldas Novas, para o senhor. Ela disse que teve a síndrome do pânico e ela quer saber, os filhos poderão ter? Na verdade, potencialmente, todos nós podemos ter um ataque de pânico. Nós temos componentes familiares, genéticos para a doença, o transtorno de pânico, mas se você tiver situações em que o nível de estresse está muito elevado, você está com alguma doença física, com problemas familiares que não são muito comuns,
e também o uso de medicações, abstinência de drogas, por exemplo, você pode ter um ataque de pânico. Mas quando alguém na família já teve, pode ser um... Sim, algumas famílias elas têm um temperamento mais ansioso e o temperamento ansioso ele predispõe a ter um ataque de pânico. Mas é pela convivência, não pela hereditariedade, pela genética? Pelos dois. Tanto a questão biológica, temperamental, quanto os estímulos ambientais, familiares, sociais. Inclusive, em algumas situações em que a pessoa tem uma exposição externa muito estressante, isso também pode contribuir naquilo que já é uma predisposição temperamental. Doutor Cláudio, há muita dúvida sobre o diagnóstico, né? As pessoas, porque ansiedade todo mundo tem, quem é que não é ansioso, né? E aí a gente tem recebido perguntas sobre isso. Um exemplo é a da Maria José, ela quer saber se síndrome do pânico é ter medo de tudo. Não, a síndrome do pânico, quando a gente fala síndrome do pânico, a gente fala de ataque de ansiedade, ataque de pânico. Muitas pessoas com ataques recorrentes de pânico, elas podem ter medo de ter novos ataques de pânico. A Petrina, ela quer saber se hipocondria está relacionado com o síndrome do pânico. Está ou pode provocar, né? Isso. Como você tem muitos sintomas físicos, muitas vezes a pessoa ela vai ter uma grande procura por serviços médicos, tentativas de fazer diagnósticos, até mesmo em pronto-socorro, e ele começa a achar que fisicamente ele deve ter alguma doença ou deve ter algo grave, o que busca o atendimento. Pode ser relacionado então, né? Pode. O Wellington diz que sente um desconforto muito grande no pescoço, tipo um enforcamento. Isso pode ser sintoma de ansiedade? Pode ser um sintoma de ansiedade, evidentemente que todos os sintomas físicos eles devem ser melhor esclarecidos. Você pode ter doenças físicas, sim, mas é muito comum que uma pessoa que tem ataque de pânico ou que tem uma ansiedade crônica, generalizada, ela tenha uma sensação de aperto no pescoço, às vezes no peito, no estômago. E é físico mesmo, né, doutor? Não é da cabeça da pessoa, ela realmente sente aquilo. Ela sente aquilo e a consequência disso é ela pensar sobre aquilo. E aí ela pensa de uma forma, muitas das vezes, desastrosa. Eu acho que eu estou infartando, eu acho que eu vou morrer, eu acho que eu vou enlouquecer. Só pensa o pior, né? Exato. A Poliana, por exemplo, diz que é muito ansiosa, extremamente, dorme mal, sente dor no peito. O filho de 8 anos, ela já identificou que ele também é ansioso. O que fazer? Bom, a primeira coisa é buscar um atendimento médico. Os transtornos de ansiedade, eles são feitos por um diagnóstico são feitos por um médico, de preferência um psiquiatra, e na medida em que o médico ele vai identificando o que é normal naquela pessoa e o que está disfuncional, ele consegue fazer esse diagnóstico, mas de preferência que procure uma ajuda médica. Tá certo, tem pergunta aqui do Celeone, quer saber se tem cura. Doutor Cláudio, continua com a gente então, para responder essa pergunta do Celeone. Daqui a pouco a gente volta também para falar sobre tirar mais dúvidas dos nossos telespectadores. Muitas perguntas aqui, muitas dúvidas com relação a isso. Até já, doutor Cláudio. E a nossa conversa hoje é sobre síndrome do pânico. A gente está recebendo aqui no estúdio o psiquiatra Cláudio Heimer, que já está respondendo várias perguntas, doutor. E eu quero passar para o senhor agora a pergunta da Laura. Ela diz que sente dor no peito, fraqueza. É tudo isso depois que ela perdeu alguns parentes queridos. Isso pode ser sintoma de síndrome do pânico? Então, nesse caso, ela parece ter evoluído com um gatilho, ela já tem uma predisposição, e o luto, no caso com a perda de entes queridos, levou ela a ter esse aumento de ansiedade. Se esse aumento de ansiedade ele acontece num período restrito, ela tem um ataque de ansiedade que dura cerca de 10 minutos, em crise, a gente chama isso de ataque de pânico, né? A Fátima Cunha, ela diz que que ela sente muito isso, ela é muito nervosa, o coração acelera, ela dá branco quando tem que falar com as pessoas, está dificultando até para procurar emprego. Como controlar isso? Então, tem que ver se no caso ela apresenta um diagnóstico de transtorno de ansiedade social ou antiga fobia social, em que a pessoa ela tem uma timidez patológica e essa timidez ela pode desencadear um ataque de pânico também. Não é um transtorno de pânico, mas isso mostra que a crise de pânico, o ataque de pânico, ele pode acontecer em outros quadros psiquiátricos, além do transtorno de pânico. E como que ela controla?
ela tem que procurar uma ajuda médica, uma ajuda psiquiátrica e procurar atendimento, tratamento, acompanhamento cognitivo-comportamental. Timidez patológica, o senhor trouxe até uma novidade para mim, né? Muitas vezes até a timidez pode ser um problema, por isso é preciso procurar ajuda, né? Um telespectador que não quer se identificar quer saber se sintomas de transtorno bipolar são parecidos com pânico. Exatamente. O ataque de pânico ele pode acontecer em outros quadros psiquiátricos, em outros transtornos psiquiátricos, inclusive no transtorno bipolar. Pode acontecer também na fobia social, na timidez patológica, pode acontecer também em alguns casos de depressão ansiosa, então tem que ficar de olho. Agora tem o Gabriel que diz o seguinte, né? Ele tem nó na garganta, salivação, vontade de vomitar, tudo que aparece de novo para ele dessa sensação, que ele perde a vontade até inclusive de continuar fazendo as coisas. E aí o Lucas diz que há 1 ano já está com sintomas bem parecidos e chega a ter alguns ataques. Todos eles querem saber como controlar isso. Além de um tratamento médico, acompanhamento psicoterápico, algumas mudanças nos hábitos podem melhorar também a ansiedade da pessoa. Um menor consumo de café ou de substâncias que aumentam muito a ansiedade, atividades físicas, a busca de uma religiosidade, espiritualidade também podem colaborar para uma melhor qualidade de vida. Tudo isso pode ajudar. Agora as pessoas têm medo, doutor Cláudio, de vergonha ainda de procurar um psiquiatra? Sim, é comum. A gente conhece bem a história da psiquiatria, ela teve pontos positivos e teve pontos negativos, então é bastante comum a pessoa ela ter o medo de ficar estigmatizada, mas hoje está bem diferente, a psiquiatria hoje ela é bem mais humanizada, ela é mais científica também. Um telespectador que não quer se identificar diz que a mãe tem esses sintomas, não quer morar mais na casa dela, ele quer saber como reverter isso, porque diz que ela se isola, acha que todo mundo quer fazer mal a ela. Então, primeiro buscar uma ajuda profissional e segundo, otimizar essas crenças que ela tem de que de repente ter contato com as pessoas podem piorar a ansiedade, podem piorar o quadro dela, sendo que geralmente é o contrário, quanto mais, digamos assim, contatos sociais, quanto maior a rede social, geralmente mais saudável a gente acaba se tornando. Doutora, a gente percebe que a maior parte das dúvidas é em relação ao diagnóstico mesmo, né? As pessoas não sabem até que ponto é uma ansiedade natural, até que ponto não é. Sempre procurar ajuda, essa é a mensagem, né? Exatamente. Deve-se procurar ajuda, uma vez que algumas outras complicações do ataque de pânico podem ocorrer, como, por exemplo, já foi dito, crises hipertensivas, ataque cardíaco, que é a aceleração do coração, problemas gastrointestinais. Então, é bastante importante você procurar essa ajuda profissional. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje, pela disposição e pela atenção com Bom Dia Goiás. Um bom dia para o senhor. Bom dia. E sempre desconfiar, sempre procurar ajuda. Se desconfiou que tem algo errado, corre para o médico.